Pereira. Não está. Então, João José de Lima Alves Martins. Está presente? Se faz favor. Quer vir ao público? Ao púlpito. Se faz favor. Eu ia lhe pedir para explicar, de facto, o que aqui o traz, mas dentro do possível, tentar ser sucinto, porque temos aqui... Mas tem uns minutos. Faça favor. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. O que traz aqui é muito simples. A semana passada houve um temporal em Lisboa. Houve muita chuva e muito vento. O vento derrubou e partiu ramos de uma árvore em frente ao prédio de que eu sou administrador. Acontece que os ramos ainda lá se encontram em frente ao meu prédio. Ninguém os retirou. É estranho. Pronto, mas isto não é uma crítica a ninguém, atenção. Por outro lado, entrou muita água, choveu muito e a água correu pelo telhado do prédio ao lado. E de tal maneira que, caindo no chão, saía do passeio como se fosse uma nascente. Mas pior do que isso é que entrou para as minhas garagens e, sobretudo, fragiliza a estrutura do prédio. Portanto, penso que, não sei se tem a ver com a Rua Luís Pastor de Macedo, número 28. Portanto, a água cai do outro prédio, bate no chão e reflete como se fosse uma nascente, entra para a garagem, atravessa as paredes, cai em cima dos carros, danifica a pintura dos carros e, portanto, alguém tem que tomar conta da situação. Entretanto, já falámos com o Dr. João do Carmo, da Câmara. Portanto, não é só aqui. A Câmara já está envolvida nisso, mas eu penso que a Junta de Freguesia também deve ter conhecimento. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado pela sua capacidade de síntese e penso que os membros do Executivo tomaram registro dessa situação. Muito obrigado. Chamo agora a Sra. Isabel Rebelo. Bem-vinda. Faço-lhe a mesma recomendação, se faz favor. Boa noite. São 3 pontos. Pronto. Um é relativamente ao relatório fotográfico que eu apresentei aqui que eu vos enviei por e-mail, com imensos pontos, em abril e que depois falei outra vez em junho. Eu realmente, queria mesmo saber diligências concretas que têm sido tomadas, mas hoje vinha só mesmo falar ali mesmo sobre o átrio inferior da igreja, que está muito danificado, já tinha dado nota disso, e sei que foram lá no dia a seguir a eu ter falado, mas realmente não sei o que é que têm conseguido, que diligências têm feito, que respostas têm tido, que insistências têm feito, porque de facto aquilo é um espaço público, que serve a população, é um espaço social, casa mortuária, muitas crianças, muitos jovens ali, e de facto aquilo precisa de ser... É um bocadinho o rosto da nossa terra, porque é uma igreja, é um espaço religioso e de serviço social. Pronto, depois relativamente, eu preocupo mesmo ali com aquele espaço da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Em relação à higiene urbana, eu venho elogiar o trabalho da Junta de Freguesia, porque, de facto, eu constato que de 15 em 15 dias há jogos de futebol ali no Sporting, a rua fica toda suja e, diligentemente, a Junta atua e, de facto, fica tudo limpo. Portanto, eu percebo que é uma equipa que pode e que sabe fazer. Só fica com pena que isso aconteça com tanta diligência em oposição ao resto dos espaços da Junta de Freguesia. Eu moro também aqui na rua Luís Pastor Macedo, mesmo aqui atrás da Junta de Freguesia, e de facto outro dia eu saio de manhã muito cedo, ainda de noite, falei com o senhor que andava a varrer, ele disse que ia varrer ali a rua, depois quando voltei reparei que o passeio estava varrido, mas o estacionamento em frente continua sujo, há meses, com as mesmas beatas. Pronto, eu realmente pedia-vos que realmente a higiene urbana não está, eu percebo que vocês sabem fazer, mas era bom que fizessem mesmo, a sério, porque eu não sei se é um problema de meios, se é um problema de verbas, não sei se naquele caso ali
do Sporting, se de facto, se há falta de verbas e de meios, se esta despesa eventualmente poderia ser imputada ou ao clube ou à própria divisão do desporto da Câmara de Lisboa e aliviar-vos dessa tarefa e libertar meios e verbas. São sugestões que eu lanço. Depois, vinha aqui fazer também uma sugestão. Pronto, alguns dos fregueses, entre os quais eu me insiro, tentámos, queríamos colaborar mais ativamente nos trabalhos da Câmara e não vir só aqui reclamar. E tentámos, de facto, para fazer parte da Comissão Social. Pronto, viemos a uma primeira reunião na qualidade de fregueses. Depois disseram-nos que devíamos vir na qualidade de inseridos dentro de um partido político, porque aquilo não era aberto a fregueses isolados. Depois, na segunda reunião, viemos, já como partido, e depois houve uma pessoa, uma das senhoras representantes das associações que estava presente e que pôs a questão se realmente os partidos políticos podiam ou não participar. A Junta de Freguesia fez o favor de pedir um parecer jurídico. O parecer jurídico disse que, de facto, os partidos políticos não podiam e que realmente nós tínhamos que participar como fregueses. Então, depois viemos, disseram-nos para virmos à terceira reunião, nós viemos à terceira reunião na qualidade de fregueses e depois, durante a reunião, fomos informados que apenas poderíamos participar se fôssemos cidadãos que demonstrássemos desenvolver um trabalho relacionado com o tema do grupo de trabalho em que queríamos trabalhar ou se fôssemos detentor de um currículo que atestasse uma mais-valia assim notória para integrar o grupo de trabalho. Como essa condição não estava reunida, houve uma votação unânime contra a nossa participação por parte dos representantes das associações presentes, tendo-nos sido dito que, enquanto fregueses, apenas podíamos vir aqui, nestes espaços, falar e apresentar sugestões ou reclamações. Portanto, só aqui na Junta de Freguesia, nas assembleias de 3 em 3 meses, ou então mensalmente nas reuniões do Executivo. Eu tinha uma sugestão. Passo-vos a pergunta e fica à vossa consideração, porque esta parte está resolvida e pronto. Dado que não existem, neste momento, condições, nem nós não temos assim, não vemos assim uma necessidade de constituir uma organização formal, uma associação formal, vínhamos questionar se não seria possível constituir-se uma associação informal em que os fregueses que estão interessados e que não reúnem aquelas condições que são requeridas para trabalhar daquela forma naqueles grupos, se dessa forma, com uma associação informal, eu sei que isto é feito para adolescentes, quando querem participar em determinados fóruns, é possível constituir-se associações informais para que as pessoas possam falar e contribuir. Pronto, e é só. Espero não ter demorado muito. Foi ótimo, muito obrigado. Chamo agora o Sr. Jorge Rolo. Faço as mesmas considerações, mas sei que já é eu sei que já é um repetente aqui nas intervenções do público, portanto já sabe muito bem como é. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente e vereadores. Eu indiquei 4 temas. O primeiro chamei-lhe plantas alérgicas. E porquê é que lhe chamo plantas alérgicas? A vossa colega, que agora é deputada, né? Maria Apolinário, ela há uns anos, 3 anos, 4 anos, queixou-se que havia aquelas plantas ali nos canteiros, em frente à caixa de depósitos, que provocava alergia às pessoas. Portanto, eu agora descobri que tem muito poucas, ou quase nada, e aquilo parece um descampado. Portanto, não sei se é de propósito, se estão à procura de plantas para isso. Apenas quero chamar a atenção que há o Decreto-Lei 92 de 2019, que não permite que se ponham lá plantas exóticas. Portanto, é só para facilitar o trabalho. Só chamou, Sr. Presidente. Portanto, acho que o canteiro está uma vergonha. Aquele canteiro ali no final da Alameda. Está aí fotografias. Pronto. O segundo tema, é só, não sei se já está decidido ou não, ou se há alguma novidade. Como diria a minha avó, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Não sei o que se passa com a sala de chuto, nem o que se passa com aquele estacionamento da EML. Portanto, não sei se há alguma novidade, com certeza deve haver aí alguém que está a gastar dinheiro com as providências cautelares. Quarto tema, tenho uma senhora em casa muito triste, muito desgostosa. Telefono-lhe quase todos os dias dessa semana, alunas, a perguntar quando é que começam as aulas. Porque a minha mulher é professora há muitos anos na UTIL. Ninguém sabe nada. E eles dizem, pois nós telefonamos para lá, não nos dizem nada, a professora sabe alguma coisa? E ela, coitada, muito triste, não sabe. Além de que ela já chamou a atenção, que faz esse favor, que é pro bono, que ou queriam
condições naquela sala lá em cima, porque ela, não sei porquê, eu gosto muito dela, mas os alunos também devem gostar muito dela, porque ela chega a ter 32 e 40 pessoas a assistir à aula. E, portanto, ela diz, se não tiver condições, ou dou outra vez por videoconferência, porque eu não vou. Portanto, a minha mulher é Manela Lemos. Portanto, dá histórias. Pronto. Não há nada. Obrigado. Fui rápido? Muito rápido. Muito obrigado. Hoje restringe a esses. Muito obrigado. Eu queria desde já agradecer a estes 3 membros do público que aqui vieram fazer a sua participação, porque de facto é muito importante para a freguesia ter participação do público. Então, fala no microfone que é para ficar registrado. Eu há 6 também. meses, quando cá estive, esqueci-me de agradecer o apoio que a Paula Santos me prestou até essa altura. Qualquer coisa que eu precisava da Junta, ela era impecável. Portanto, ela agora mudou de funções. Não posso agradecer, mas seria ingrato da minha parte não fazer retroativamente um elogio e agradecer todo o apoio que ela prestou-nos a mim. Pronto. Obrigado. Muito obrigado. Mas dizia eu que, de facto, é muito importante para a freguesia termos a voz dos nossos fregueses e, portanto, quero agradecer aos 3 fregueses que aqui tiveram presente e àqueles que estão potencialmente ou possivelmente a ver no Facebook, que temos todo o gosto que aqui venham, que apresentem os seus problemas, porque, de facto, a Assembleia de Freguesia é vossa, é para vocês participarem. Sr. Presidente, quer responder ao público, por favor? Muito obrigado. Eu, naturalmente, associo-me às palavras do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, agradecendo a todos os que vieram aqui partilhar as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas questões e incentivo, de facto, que as pessoas o possam fazer, porque nós temos todo o gosto em ouvir aquilo que são as pretensões dos nossos fregueses e, portanto, este local é, por demais, aquele onde isso mais eco tem, que é precisamente a Assembleia de Freguesia. Abordando as diversas questões que nos foram colocadas, naturalmente que é importante que nós, respondendo aqui ao Sr. João Alves Martins, é muito importante que nós tenhamos conhecimento das situações, quer dizer, temos as nossas equipas na rua, mas nem tudo é identificado e, portanto, há essa circunstância e, portanto, agradecemos que nos tenha sinalizado. Em relação à questão da inundação, temos que ver, de facto, o que é que se passa e, portanto, irá alguém avaliar in loco o que é que se passa. Em relação à remoção dos galhos, que sendo mais volumosos não podem ser feita a sua remoção com as nossas equipas tipicamente e, portanto, teremos que recorrer aos serviços da Câmara para que ele possam ser levantados e, portanto, há equipamento próprio para fazer essa recolha e que será sinalizado nesse sentido para proceder à recolha. Respondendo à Sra. Isabel Rebelo, efetivamente nós estamos na sequência do que nos fez chegar e também mais uma vez com as equipas que temos na rua, naturalmente que estamos a empreender os esforços no sentido de resolver várias das questões, nomeadamente aquelas que têm a ver com reparações, com alguma manutenção que é necessária em alguns dos espaços. E, portanto, nomeadamente no que diz respeito à situação, quer do estacionamento que levantou, que penso que tem a ver com o que fica aqui nas traseiras, que é um espaço que não é de acesso público, mas é o espaço que é do ICA e, portanto, estamos, juntamente com o ICA, a tentar encontrar uma solução que até já estaria ponderada e até, digamos, mais ou menos planeada, que seria articuladamente com a EML fazer a requalificação desse espaço, permitindo estacionamento, mas que simultaneamente permitisse também que o ICA, uma vez que é o proprietário, pudesse usufruir desse estacionamento para os seus próprios fins, enfim, os seus funcionários ou outros que entendessem. E, portanto, é uma das matérias que temos pendente para resolver e, portanto, tem efetivamente a dificuldade agora presente de não se conseguir fazer a limpeza de forma tão regular como gostaríamos. De qualquer forma, já está articulado entre a nossa higiene urbana e o próprio ICA para regularmente poder ser feita a abertura da cancela para que os nossos serviços possam também limpar esse espaço que está, como é sabido, vedado. No que diz respeito em relação à questão que levantou da Comissão Social de Freguesia, há de facto aqui uma clarificação que urge ser feita. Efetivamente, numa fase inicial,
houve a apreciação na sede da Comissão Social de Freguesia que poderiam, quer os cidadãos, quer os partidos políticos, porque também são associações de alguma forma, ter assento na Comissão Social de Freguesia, só que há o facto de uma entidade ou um indivíduo aderirem à Comissão Social de Freguesia, um dos requisitos é aderirem também ao CLAS, que é a estrutura municipal homóloga em relação à estrutura da freguesia. E perante essa situação, junto do CLAS, foi então apurado que, efetivamente, os partidos não podiam integrar e foi clarificado quem é que podia, então, integrar. Mas isso aconteceu na reunião subsequente e, portanto, não houve, digamos, nenhuma outra indicação que não fosse esta, como de resto foi feita junto do Partido Chega, que na altura tinha entregue essa pretensão de integrar a Comissão Social de Freguesia e, portanto, não, a situação, julgo eu, foi clara depois de termos obtido da informação do CLAS. E, portanto, só clarificar isso mesmo. Em relação à participação dos cidadãos, temos todo o gosto em que os cidadãos se possam envolver, seja como indivíduos, seja como entidades. E temos também, como é sabido, um número de entidades que são membro da Comissão Social de Freguesia e que, eventualmente, podem, de alguma forma, corresponder àquilo que são os interesses, os desejos, aquilo que é a motivação de cada cidadão e, portanto, existem, de facto, os tais múltiplos membros da Comissão Social de Freguesia que podem suprir esse papel. Sem prejuízo disso, se houver alguma iniciativa que considerem que podem colaborar com a Junta de Freguesia, naturalmente, pessoas disponíveis para ajudar são sempre bem-vindas e, portanto, encontraremos aquilo que são os mecanismos para que possam dar precisamente esse contributo, se assim o entenderem. Portanto, estamos abertos para essa colaboração. Em relação às questões levantadas pelo Sr. Jorge Rolo, que já tivemos a oportunidade de ouvir também em situações anteriores, em relação à questão das plantas, naturalmente que os regulamentos, aquilo que é a proteção da saúde das pessoas é também pertinente e, portanto, teremos isso em conta e obrigado também pela documentação que nos fez chegar, por forma a que possamos analisar e encontrar a melhor solução para que não haja, de facto, esses riscos. Enfim, a própria colocação das espécies arbóreas, muitas vezes, tem que atender a diversos fatores. Naturalmente, não serem alergenas. Temos também a questão, de, eventualmente, dos resíduos que essas próprias árvores acabam por libertar. E, portanto, há aqui uma análise multifatorial que tem em conta o que é que está disponível, mas também o local concreto onde elas podem ser aplicadas. E, portanto, felizmente, temos também já esse know-how para podermos fazer essa apreciação. Em relação às outras questões que levantou, no que diz respeito ao Serviço de Apoio Integrado, portanto, no que diz respeito à tal sala de consumo assistido que estava prevista a ser ali implementada, nós sempre fomos contra a mesma, a situação está parada e, portanto, a nossa expectativa é não só que ela não se localize ali, porque, de facto, a localização não era de todo em todo adequada, mas encontrarmos serviços públicos que possam ali ser instalados e que esses sim possam, de facto, fazer face àquilo que são as necessidades e desejos da população. E, portanto, é nesse sentido que estamos apostados e, portanto, eventualmente, uma infraestrutura na área da educação, na área do desporto ou da área recreativa pode ser uma solução interessante para aquele espaço. O mesmo diremos em relação ao que sucede no que diz respeito ao dito Parque de Rebocados por baixo do eixo Norte-Sul. A nossa prioridade é que, efetivamente, se possa, pelo menos, concluir a componente viária para que o trânsito possa ser retomado, porque, naturalmente, é algo que compromete muito, quer a circulação, mas também a qualidade de vida de quem ali vive muito próximo. E, portanto, já temos, quer com a EML, que é, digamos, a dona da obra, quer também com a mobilidade da Câmara, ponderado essa situação e, portanto, queremos encontrar a solução o mais depressa possível, primeiro repondo a circulação viária e depois encontrando a melhor solução para o miolo do espaço, para que ele possa ser também uma área de fruição para os cidadãos. No que diz respeito à sua última questão, a UTIL, que é obviamente uma bandeira desta casa e que obviamente todos muito acarinhamos,
é habitual que as aulas sejam retomadas durante o mês de outubro. Este ano não será exceção e, portanto, tanto quanto me foi transmitido, iremos abrir em breve as inscrições, provavelmente no início de outubro, para depois serem retomadas as diversas atividades da UTIL, sendo certo que a expectativa é que possa haver uma maior componente presencial, fruto da atual circunstância, que todos bem sabemos que também pode mudar rapidamente. Não é isso que desejamos, mas que a nossa perspectiva vai nesse sentido. E, portanto, nada de peculiar é expectável que aconteça em relação à retoma das atividades da UTIL. Portanto, mas a questão do elevador, também nós já temos essa situação identificada. Tem outros problemas também, o edificado, não é? Mas esse é um dos problemas que já está amplamente identificado e, portanto, queremos que ele seja resolvido e que ele seja colocado ao serviço dos utilizadores da UTIL, naturalmente. Em relação a essa matéria, como digo, estamos a identificar as diversas áreas que precisam de manutenção. Nós temos um contrato de manutenção que é para espaços mais reduzidos e que vão fazendo essa reposição. Para situações de obras de maior envergadura, precisamos naturalmente de encontrar outras soluções que neste momento são difíceis, quer do ponto de vista financeiro, quer também do ponto de vista do tempo em relação à sua concretização. Mas é uma situação que está identificada e para a qual pretendemos ter resposta assim que for possível. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram, incentivando aqueles que ainda não o fizeram, que o possam fazer em futuras ocasiões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, com esta intervenção do Sr. Presidente, não, agora vou perguntar à Assembleia se alguém quer fazer algum comentário sobre a intervenção do público. Só favor. Perdão. É só apenas para informar a Sra. Freguesa que o Bloco de Esquerda propôs uma recomendação precisamente para que o lixo na freguesia seja, enfim, tenha outra atenção, sabendo todos nós que não é fácil resolvê-lo, enfim, definitivamente, mas no sentido de melhorar, era apenas só uma informação. E foi aprovada essa mesma recomendação. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Mas aquele... desculpe lá, não está inscrito no público, mas não está inscrito. Mas desculpe lá, eu não posso, não estando inscrito, eu não posso deixar de intervir. Peço desculpa, são as regras. A não ser... Mas olha, eu peço desculpa, eu gostava imenso mas nós temos algumas regras, essas regras são complicadas, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o seu contacto e alguém da junta vai entrar em contato consigo para... Eu peço desculpa. Pois é que eu peço desculpa, mas é que não. Eu gostava imenso do poder ouvir e como lhe estive a transmitir, é extremamente importante que os nossos fregueses intervenham, mas de facto nós temos regras e eu de facto não consigo passar por cima disso. Peço imensa desculpa. Certo, é verdade. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Os e-mails que mandou foram para a Assembleia de Freguesia?
Não, mas é... Mas espera aí, as pessoas... Não, os membros do Executivo têm dias e horas para serem atendidos e, portanto... Para responder aos e-mails, não, mas mas se marcar... Mas espera aí, se marcar... Mas espera aí, vamos lá ver. Vamos lá ver, deixe-me dizer-lhe o seguinte, existem horas para os vogais do Executivo atenderem o público. Portanto, é inscrever-se e ir lá falar, é marcar. Desculpa lá. Parece que o Sr. Presidente queria intervir, só a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Na prática, o que eu diria é que quer os membros do Executivo têm tempos de atendimento, e, portanto, cada um de nós tem tempos de atendimento. É verdade que este período, teve um período em que as pessoas puderam inscrever, desde há um ano, como disse, foi desde há um ano que tentou contactar, teria essa oportunidade em tempo útil de o fazer nas diversas assembleias de freguesia, e, portanto, da minha parte, o que eu digo é que eu tenho sempre disponibilidade, reúno todas as semanas com os fregueses, portanto, é pedir a reunião. Eu reúno com dezenas de fregueses, portanto, fica aqui a garantia de que o senhor, que eu por acaso não sei o nome, portanto não me consigo dirigir a si pelo nome, mas que a minha chefe de gabinete está aí ao seu lado, vai marcar consigo um atendimento e a situação resolve-se. E, portanto, diga, nós não estamos cá a brincar nunca. Desculpa lá, peço desculpa. Eu compreendo a sua situação, mas nós estamos a arranjar soluções para resolver o problema. Portanto, nós estamos a arranjar soluções para resolver o problema. Está em chefe de gabinete do Sr. Presidente para combinar consigo uma reunião. Portanto, acho que o problema está resolvido. Pronto, muito obrigado. Vamos continuar então com a nossa Assembleia. E com o período de ordem do dia. E pedia ao Sr. Presidente para nos falar então sobre a sua informação escrita sobre o terceiro trimestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restos dos membros da Assembleia de Freguesia e, naturalmente, também todos os fregueses que assistem a esta reunião. Eu serei muito breve. Essa informação escrita foi partilhada com todos os membros da Assembleia de Freguesia e, portanto, enfim, até atendendo a esta última situação, sinalizar que, até na própria informação escrita, estão mencionados os tempos de atendimento de todos os vogais e, portanto, e os respectivos pelouros e, portanto, a pessoa pode, naturalmente, solicitar as reuniões para ver resolvidos, atendidos os problemas que, eventualmente, tenha. Em relação ao funcionamento da Junta, naturalmente que correspondemos às diversas reuniões, tendo mantido, obviamente, as diversas reuniões institucionais, seja aquelas que fazem parte do funcionamento do Executivo, seja também aquelas que conferem a necessidade de articular com outras entidades. Já agora, eu não o mencionei no início, mas uma das coisas que fizemos em relação a esta apresentação escrita, esta informação escrita, é que até para facilitar a comparação com futuras situações, entendemos que devia haver um período limite até ao qual o relatório dizia respeito. E, portanto, ficou, em vez de ser até à véspera ou até à altura do envio da informação escrita, ficaria, então, até ao fim do mês anterior, na qual a Assembleia teria lugar. E, portanto, esta informação escrita diz respeito às atividades até ao final de agosto. E, portanto, temos o mês, tipicamente, de julho e agosto, é sabido que são meses tipicamente mais parados, em termos de atividade e de reuniões. Muita gente está em período de férias e, portanto, tendencialmente, há menos atividade nesta altura. Em relação às emissões dos atestados, sinalizar aqui aos senhores membros da Assembleia de Freguesia que, de facto, há aqui um lapso que foi identificado por diversas forças políticas e que, efetivamente, atendendo a esta alteração que introduzimos neste relatório, faltaria aqui uma terceira coluna, que era a coluna, pelo menos, do início de setembro, que foi eliminada, contudo, não foi feita a nova contabilização do total e, portanto, há efetivamente um problema com o total que têm
aqui na informação escrita, e, portanto, peço-vos que ignorem a terceira coluna, que tem o total, e, portanto, apenas diz respeito às colunas de julho e agosto, esta sim, com a informação adequada das diversas atividades. Em relação aos recursos humanos, como também já tivemos a oportunidade de mencionar anteriormente, continuam a decorrer os nossos processos, quer de recrutamento, com já a realização das provas de vários dos candidatos no que diz respeito à higiene urbana e também no que diz respeito ao núcleo de educação. O processo também está a avançar, sendo que, como começou mais tarde, naturalmente o processo está ainda numa fase mais precoce. No que diz respeito à avaliação de desempenho, que era uma tarefa que estava há longo tempo pendente, tem sido, de facto, feito um esforço hercúleo de conclusão da avaliação. Como é bem sabido, estes processos de avaliação têm repercussões diretas naquilo que é a progressão salarial dos trabalhadores e, portanto, estamos a tentar resolver aquilo que está a montante, sendo certo que vamos iniciar em breve, em janeiro, um novo biénio de avaliação e, portanto, a nossa expectativa é conseguir resolver o que está para trás, para depois, aí sim, poder fazer, então, a definição dos objetivos e das competências para que o processo de avaliação possa decorrer já de forma normal a partir do biénio de 23-24. De qualquer forma, houve várias situações que já levaram à alteração de posição remuneratória de trabalhadores, inclusive alguns deles que já não se encontram a colaborar com a Junta de Freguesia. Em relação à parte orçamental, enfim, tem também os dados disponíveis. Efetivamente, temos aqui a limitação que já é conhecida de todos, devido àquilo que estava a montante. De qualquer forma, temos a situação a evoluir de forma positiva. É essa análise que fazemos em relação aos números que vamos encontrando, e sendo que há áreas em que a execução, por exemplo, do ponto de vista da receita, efetivamente está a decorrer de forma importante, o que naturalmente também nos permite depois tentar compensar outras áreas em que, efetivamente, como também é sabido, a despesa também aumentou muito, como é o caso dos consumos da água, da eletricidade, do gás, e também por via das atualizações salariais, seja aquelas que são definidas por via do Governo, mas também aquelas que derivam das progressões salariais que foram sendo, que derivam daquilo que foram as avaliações e a conclusão do seu processo de avaliação. De qualquer forma, sinalizar que, por exemplo, em relação às taxas, há de facto um aumento importante da receita, que inclusivamente vai motivar também uma proposta que também irá ser apreciada de seguida pela Assembleia de Freguesia, que é a revisão orçamental, fruto também desse aumento, não só, mas também desse aumento das receitas. E, portanto, efetivamente, quando comparamos os dados de 2021 e 2022, o desempenho a esta data parece-nos, de facto, ser importante, sendo que, até porque havia uma dúvida junto de algumas forças políticas, estamos a comparar períodos homólogos. Portanto, a coluna de 21 e de 22 comparam períodos homólogos. Em relação às questões da ação social, efetivamente é também uma área que é alvo da nossa preocupação e intervenção. Sabemos que há, de facto, muitas famílias em dificuldades e, portanto, quer os atendimentos individuais, quer os apoios que damos, por exemplo, o apoio alimentar, que é particularmente importante em relação aos frescos e outros produtos que também são fornecidos a cerca de 85 famílias, são muito importantes, também em articulação com outras entidades do nosso território. Efetivamente, estamos a dinamizar a Comissão Social de Freguesia, portanto, já tivemos em julho a terceira reunião plenária, sendo certo que a próxima reunião, a quarta, já será agora no dia 12 de outubro e, portanto, é também um setor que está a fazer o seu trabalho, inclusivamente com as reuniões dos diversos grupos que já decorreram na passada semana. Tivemos a oportunidade também de apoiar alguns dos projetos que se realizam no território, seja através de algumas candidaturas que apoiámos, seja através da viabilização de algumas dessas componentes e, portanto, também sinalizar isso mesmo. Tivemos, em relação às diversas iniciativas, obviamente,
uma articulação muito grande com quer o CAF, BCV, quer as outras entidades com as quais a Junta colabora de forma regular e, portanto, isso também é uma tarefa que se mantém em elaboração. Em relação ao Núcleo de Educação e Juventude, sendo certo que houve, de facto, agora durante este período, uma alteração importante que deriva da delegação de competências que temos da Câmara, nomeadamente no que diz respeito aos AF e aos CAF, e, portanto, todo o processo, que eu julgo que também já foi descrito com algum detalhe na Assembleia Extraordinária que tivemos em agosto, mas está bem plasmado na informação escrita, mas continuamos disponíveis para poder esclarecer qualquer situação. Entretanto, cumpre-me informar também a Assembleia de Freguesia que já em setembro, e portanto não está refletido no documento porque já aconteceu em setembro, houve a entrada de uma providência cautelar no sentido de anular a decisão da delegação de competências da Câmara na Junta de Freguesia. Esse processo está a ser, foi contestado, fizemos desde logo uma contestação inicial à providência cautelar, que permitiu que os CAF e os AF continuassem a funcionar, minimizando o impacto para os pais, que ao fim e ao cabo, e para as crianças, que são naturalmente a nossa principal preocupação, e, portanto, está agora também a ser criada a fundamentação para que se possa responder ao Tribunal em relação a essa matéria. Como digo, não está aqui vertido no relatório, até porque a providência cautelar, salvo erro, entrou no mesmo dia em que a documentação seguiu para os... Foi na véspera? Portanto, foi na altura em que a convocatória também foi enviada e, portanto, o relatório, como vos digo, refletia aquilo que acontecia até ao final de agosto e, portanto, é essa a circunstância. Naturalmente que, do ponto de vista da cultura, também as diversas atividades foram decorrendo. Já mencionei que o mês de agosto, tipicamente, é um mês mais calmo, com menos ocorrências, mas, de qualquer forma, os múltiplos equipamentos da freguesia tiveram e acolheram uma multiplicidade de eventos e que também vem refletida aqui no relatório. Portanto, falo naturalmente daquilo que aconteceu quer na Biblioteca Maria Keil, quer no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, na nossa Galeria Liminar, aqui ao lado, e também quer no Lagar de Telheiras, quer aqui também no Salão Nobre, onde estamos presentemente. Em relação ao Núcleo da Saúde, a intervenção foi muito feita no sentido de capacitar as famílias e os indivíduos a fazerem escolhas mais saudáveis, escolhas mais informadas e, portanto, houve também um conjunto de ações de sensibilização sobre múltiplos temas. Durante este verão sabemos também que houve vários episódios de ondas de calor e, portanto, houve a preocupação também de sinalizar junto das pessoas para que adotassem comportamentos que as protegessem. Realço também a formação que temos dado aos nossos funcionários, no sentido de também estarem mais capazes para reagir a qualquer situação negativa do ponto de vista de saúde e, portanto, estamos a dar formação em primeiros socorros aos nossos funcionários e isso permitiu que já haja muito mais capacidade de resposta em relação a essa matéria. No que diz respeito ao desporto, o verão também é sabido, é uma altura mais calma, porque naturalmente os múltiplos campeonatos estão em pausa. De qualquer forma, houve aqui uma preocupação de manter a colaboração e os apoios para as diversas instituições, que permitem também agora, no arranque das diversas épocas, que as coisas possam funcionar dentro daquilo que é a normalidade. Em relação às atividades económicas, o licenciamento é uma das áreas que tem tido, de facto, um crescimento importante e isso reflete-se também na receita, como já tive a oportunidade de mencionar, mas tem havido também uma articulação com os diversos operadores económicos do território, tentando encontrar oportunidades para que se possam desenvolver mais atividades, que possam trazer também mais pessoas ao lumiar e que isso se possa refletir também em melhores serviços para os cidadãos. Dentro desta componente, naturalmente que o mercado do lumiar tem aqui uma componente significativa e estamos a tentar encontrar soluções que efetivamente permitam uma muito maior dinamização do espaço, que tragam efetivamente pessoas ao mercado, porque a situação atual efetivamente está longe de ser aquilo que todos desejaríamos e quer para os cidadãos, quer para os operadores que lá trabalham, efetivamente não é aquilo que todos gostaríamos. E, portanto, estamos a tentar encontrar soluções que o permitam melhorar de forma substantiva.
Em relação à higiene urbana, reconhecer que, de facto, temos algumas dificuldades. Essas dificuldades são conhecidas, já estão identificadas há longo tempo. Na prática, estamos a tentar supri-las. Uma delas tem a ver com a questão do novo posto, que é expectável que possamos abrir em breve em Telheiras, mas também há aqui um esforço importante de manutenção dos equipamentos, muitos deles com falta de manutenção, que se foram degradando ao longo do tempo e que naturalmente agora têm também custos de manutenção cada vez mais elevados. E, portanto, estamos também a explorar alternativas que possam permitir ter estes equipamentos ao serviço das equipas de forma mais permanente e que não tenham, de facto, tanto tempo com avarias. E, portanto, tem também detalhado várias das reparações que foram feitas nos nossos diversos equipamentos. Houve, obviamente, uma preocupação que já espelhámos há pouco, eu já não vejo a senhora Isabel Rebelo, mas que sinalizar que, efetivamente, há aqui um conjunto de reparações que vão sendo feitas e que visam precisamente melhorar aquilo que são as condições do espaço público. No que diz respeito aos espaços verdes, também estamos a trabalhar no novo contrato, no novo concurso, para prover esse serviço, e tem havido uma presença no terreno no sentido de identificar as diversas questões que se colocam e, portanto, isso também permite que haja uma muito melhor percepção sobre as questões que são relevantes e que carecem de uma intervenção mais célere. No que diz respeito há também em relação à Tiliascoop, que é uma colaboração que já existia com a Junta, ela foi recentemente reativada e, portanto, contamos também com esse projeto que não só permite que se preste um serviço de manutenção nas caldeiras, mas também tem aqui um papel de reintegração social de pessoas com problemas na área da saúde mental e, portanto, é também um projeto que muito nos apraz. Em relação à comunicação, ainda não temos o site e, portanto, reconhecer que é uma lacuna que ainda não está suprida, mas estamos a desenvolver os esforços no sentido dessa situação se resolver rapidamente, até porque, fruto da evolução que tem havido no que diz respeito à componente dos sistemas de informação da Junta, que finalmente migraram já em setembro e, portanto, também não está aqui vertido, para um novo fornecedor, e isso irá também permitir evoluir aquilo que é a criação de um balcão virtual para a Junta, prestando um serviço também mais ágil e mais útil para os fregueses e, portanto, esperamos que estas funções possam também ser integradas no novo site e nas novas ferramentas. Em relação à dinâmica, como podem ver, o próprio núcleo de comunicação tem aqui uma preocupação grande de fazer chegar informação às pessoas sobre as diversas atividades que decorrem no nosso território. Portanto, penso que é bastante descritivo aquilo que tem à vossa disposição. Tem havido uma evolução de sucessiva adesão às diversas redes sociais e esperamos em breve, com a integração também do novo site, que isso possa também ganhar uma nova dinâmica. E, Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, muito obrigado. Ficarei naturalmente ao dispor para as questões que eventualmente tenham. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção e pela apresentação da sua informação escrita. Abre agora o debate para a bancada. Quem quer comentar a intervenção escrita do Sr. Presidente? Sr. Breda Antónios, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite de novo, Sr. Presidente, restantes vogais. Sobre a informação escrita do Sr. Presidente, irei, portanto, proceder a algumas breves observações e comentários, assinalando, como já havia referido, a respectiva paginação para simplificar, para ajudar. Na página 7, não é nada de extraordinário que necessite neste momento. Na página 7 é referido que a Junta de Freguesia de Lumiar se associou à petição intitulada pela expansão da rede do metropolitano de Lisboa, com ligação da linha verde Telheiras à linha azul,
algures no território, estou a usar as palavras que estão na informação escrita, algures no território ocupado pela Junta de Freguesia de Carnide. Da nossa parte, gostaríamos não apenas de nos congratular com o apoio da Junta e lembrar que o Plano de Recuperação e Resiliência dispõe de uma dotação orçamental de 1.330 milhões de euros alocada à mobilidade sustentável só. Mas, por outro lado, 1.330 milhões, mobilidade sustentável. Mas recordar também que esta ligação, se fosse feita diretamente para a Estação da Pontinha, estar-se a incorrer no erro de potenciar uma futura linha circular. Em vez de um problema de linha circular, passaríamos a ter dois. No futuro, obviamente. Em alternativa, os utentes têm preferido adotar o antigo projeto da ex-senhora Secretária dos Transportes, Secretária de Estado dos Transportes, para a linha verde cruzar antes a linha azul em Carnide, seguir eventualmente pelas traseiras, passa a publicidade do Colombo, pela Avenida Gomes Pereira, em direção à estação da CP em Benfica, servindo não apenas as escolas da zona, como criando um novo interface de transportes, garantindo assim o acesso aos utentes da CP oriundos da linha de Sintra às freguesias do norte da cidade, sem terem de fazer o transbordo, por exemplo, no Rossio. É verdade, não é Mário. No início da mesma página 7, são referidas reuniões com associações de hortas, o que nos faz perguntar ao Executivo para quando as hortas comunitárias no Alta Faia, junto ao eixo Norte-Sul, e entre a EB1 e o Jardim de Infância de Telheiras, que até já estiveram delimitadas e, entretanto, as respectivas cercas, etc., desapareceram. Porquê e para quando? Depois, as páginas 8 e 9, o Sr. Presidente já explicou a questão dos dados estatísticos sobre a Secretaria-Geral, que também já havíamos comentado lá fora, vou saltar. No final da página 9 são referidos 104 prestadores de serviços. No final da página 9. Mas também se diz existirem vagas no mapa de pessoal. Será que se destinam estes novos procedimentos que o Sr. Presidente, os novos procedimentos concursais que o Sr. Presidente acabou de falar, para progressivamente os ir inserindo no quadro, ou é só para alguns desses trabalhadores precários? No final da página... O Sr. Presidente está a tomar apontamentos, portanto... com certeza. No final da página 10, aqui há uma dúvida, lamento, porque não estive nas sessões anteriores. São relembradas dívidas que resultaram do exercício anterior e eu agradecia, por favor, que sinteticamente, se for oportuno, se tipifique a que se reportam essas dívidas que ainda sobraram do exercício anterior. Depois o Sr. Presidente já acabou de dar uma nota, eu vou só apenas acrescentar aquilo que acabou de dizer, sobre a questão da providência cautelar quanto ao CAF e à AF. Lembrar, para quem desconheça, que existe já na Assembleia Municipal uma petição número 13 de 2022 pela revogação da alteração das entidades prestadoras de serviços que terminaram a sua relação conjunta. Só que, como sabemos, entretanto, foram aprovadas por unanimidade na Assembleia Municipal, 19 de julho, as propostas números 423 e 425 de 2022, certo? Por unanimidade. Acontece que estamos também no final de setembro e ainda não temos julgo fumo branco, verdade? Quanto à definição de quais são, de quem é que vai fazer esta prestação de CAF e AF. E, se assim for, gostaríamos de deixar uma sugestão ao Sr. Presidente, é que a Junta poderia, nós sabemos que isto se faz noutras juntas de freguesia, não é nada original o que eu estou a dizer, prorrogar os contratos com essas associações enquanto decorre o recrutamento relativo ao ano letivo 2022-2023. E a calma voltaria aos agrupamentos escolares, não é verdade? Temporariamente. Sei que outras juntas fazem isto. Enquanto o concurso está a decorrer, pronto, simples. Na página 30, sobre a criação do núcleo de saúde, portanto é um mote.
com a missão de mapear os recursos comunitários e de serviços de saúde existentes no território da freguesia. Ora, em 14 de março de 2017 foi rubricado, como muitos de nós sabemos, um acordo de colaboração entre a ARS-LVT e o município de Lisboa, denominado Programa Lisboa SNS Mais Próximo, que incluía a edificação de um centro de saúde em Telheiras. A responsabilidade não é diretamente do Executivo, mas, Sr. Presidente, que informação concreta nos pode transmitir sobre qual a localização que foi ponderada, porque, ou que consta, não é na freguesia do Lumiar, ora, aí é que está o problema, as suas acessibilidades e qual a calendarização para o início e conclusão das obras. Para o caso destes pormenores que eu estou a referir ainda não estarem suficientemente apurados, eu solicitava ao Executivo, não estarei cá provavelmente na próxima reunião, que interrogue ou a tutela ou a Câmara, pergunte pelos prazos, porque é que não é em Telheiras o Centro de Saúde Telheiras, etc. Não é. É noutra freguesia ao lado que já tem um, por acaso. Mas se tiver informações mais recentes, excelente. E já agora, e portanto, quando o início e a conclusão das obras, quando possível, prestar esse esclarecimento aos restantes eleitos desta Assembleia. E já agora, como na página 32, é apontada a atualização da base de dados do projeto Radar, quantos séniores estão já efetivamente a ser acompanhados, porque acabamos de atravessar um período muito difícil. Estes 2 anos de pandemia encerrou os idosos em casa, para quem não saiba, é verdade, e com falta de acompanhamento, daí aquela saudação há bocadinho. Portanto, quantos séniores estão já efetivamente a ser acompanhados e quantos mais se pondera apoiar até, por exemplo, ao final do ano. Finalmente, na página 37, no capítulo da higiene urbana, sabemos que, até há pouco tempo, pelo menos, uma das viaturas estava avariada. Pronto, então é verdade. E quanto à utilização de vinagre e de sal no processo de deservagem, aliás, há aí uma passagem que diz que a Junta comprou 800 quilos de sal, foi assim uma coisa do género, não é? Para controle de plantas indesejadas em espaços urbanos, de acordo com, vou fazer uma citação, o ofício circular número 17 de 2018, vou citar, tal e qual, qualquer utilização das substâncias em causa carece de uma autorização prévia da DGAV, sob pena de ser considerada ilegal nos termos da lei. Fim de citação. Pelo que questionamos, tal autorização prévia foi requerida pela Junta. Mas, em alternativa, outras juntas também fazem isto que eu vou dizer, não é novidade nenhuma, ninguém inventa a roda, obviamente, porque não se opta antes por recorrer a roçadeiras elétricas, que até são silenciosas. Tem um juntorzinho, substitui um motor, etc. E quanto à limpeza de sarjetas, que se diz no topo da página 38, lá em cima, que está a ser realizada diariamente, tal não é nem de longe propriamente verdade, pois existem várias entupidas, e vou só dizer há semanas, em vez de dizer meses, como por exemplo na Alameda da Quinta de Santo António, não está cá o Paulo Doce, senão ele podia confirmar o que eu estou a dizer. Portanto, à entrada são várias sarjetas que estão entupidas, porque quando chegar a época das chuvas lá teremos as habituais inundações, quer seja a saída da estação do metro de Telheiras, como sob o eixo norte-sul na rua Fernando Namora. É habitual e o trânsito não passa. E também há muito deixámos de observar, para concluir, Sr. Presidente, a circulação da viatura motocão para recolha de objetos, de dejetos. Será que também está avariada? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Antunes. Tinha saudades já do rigor das páginas, dos parágrafos e não sei o quê, que sempre é verdade. Muito obrigado. João Condessa. Uma nota muito breve. Acerca da informação financeira e da apresentação da informação financeira,
De facto, o Sr. Presidente da Junta já fez menção de algumas questões, como alguns erros que havia, mas eu gostava de mencionar também o tema das tabelas, o corte de tabelas de página para página, que não tem jeito nenhum, não é? Nós estamos a analisar a informação e a tabela começa numa página, depois corta para a página seguinte, não tem sentido nenhum. E depois o tema da informação dos cabeçalhos das tabelas, que deve de facto ser um bocadinho mais explícito. Aquilo que o Sr. Presidente falou da informação ser homóloga, ou ser do total do ano, é claro que é importante, mas não está lá explícito. Portanto, quem tem mais experiência a ver as tabelas desenrasca-se, quem não tem começa a ter dificuldades de entendimento, se calhar. E pronto, e é isto basicamente. Era isto. Obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções sobre... Carlos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a informação cedida do Sr. Presidente da Junta, eu queria fazer aqui algumas considerações e tinha também aqui algumas perguntas para colocar ao Sr. Presidente. Vou só esperar que... Não, com certeza. Essas anotações são coisas importantes. O primeiro comentário que eu tinha para fazer prende-se com o ponto 3.2, o núcleo de recursos humanos. E efetivamente fico surpreendido quase com aquilo que leio da nota, porque leio coisas como a Junta de Freguesia, portanto aqui refere o trabalho de processamento salarial, gestão de férias e faltas, articulação com seguro de acidentes de trabalho, respostas às mais variadas solicitações dos trabalhadores. E refere ainda que, portanto, estamos neste momento com 109 trabalhadores contratados, de um quadro de possível 175 contratações. E o que nós notamos aqui nesta leitura é que há muita gestão de pessoal envolvida nesta operação. E quando nós vemos muita gestão de pessoal, começamos a pensar que a Junta de Freguesia está-se a tornar, aos poucos, numa grande empresa e menos numa estrutura ágil de contratação de serviços especializados e essencialmente, de definição de níveis de serviço a contratar, de exigência de acordos de nível de serviço e, portanto, enfim, ter aqui uma lógica claramente menos de mega empresa e ter uma lógica de um serviço que presta, tem uma obrigação de saber quais são as exigências que quer oferecer à sua população e contratar serviços que o façam, sem ter que gerir as férias, as faltas. Acho que a Junta de Freguesia deve ter um papel muito mais focado em garantir os serviços aos seus fregueses, os seus clientes, entre aspas, do que propriamente ter este cuidado que tem aqui e que, na verdade, quando nós lemos o ponto 3.2, vemos a contratação, recebidas 106 candidaturas, o júri conseguiu excluir X. Temos aqui um trabalho muito pesado à volta de recursos humanos que acho que não se transporta diretamente para a prestação de serviço. Deixava esta nota, sei que é uma nota um bocado ideológica, mas como sabe, é uma nota que eu defendo. Posteriormente, vejo aqui no ponto da contabilidade, da questão financeira, e aqui já foi até referido também pelo nosso membro da CDU, a questão do 1.600.000 euros que estão aqui cabimentados, essencialmente saber sobre a execução deste provisionamento. Neste momento ainda estas dívidas estão ainda em vigor, é isto, ainda não foram ressarcidas. Tenho ainda mais algumas questões aqui a colocar. Na verdade, sobre a questão que vimos aqui na questão do núcleo da educação e juventude, a questão dos CAF. Já esclareceu, o Sr. Presidente já esclareceu aqui esta polémica, digamos, que se viu vertida aqui na comunicação social. Deixaria talvez aqui
nem é bem uma sugestão, é mais uma solicitação, que em algumas destas questões o Executivo possa, tanto quanto possível, informar os membros da Assembleia de Freguesia, nem que seja com uma pequena mensagem. São questões que eu sei que são executivas, mas têm impacto na imagem da Junta de Freguesia. Naturalmente são objeto da curiosidade dos fregueses, que nos abordam e que nós nem sempre estamos documentados, a não ser pela imprensa, para poder esclarecer. Aqui no núcleo de limpeza e higiene urbana, o 5.1, efetivamente eu noto que tem havido um esforço de melhoria da questão da limpeza. No entanto, e isto mais uma vez volta-se um bocadinho aqui à questão dos serviços, no entanto, nós tivemos 5 lavagens na freguesia. Eu sei que é verão e que a água no verão deve ser poupada, ainda que existam formas de utilização de águas não potáveis para lavar asfalto, e que são águas muito boas. As nossas hectares de Lisboa são 3 hectares e que podem ser transportadas em autotanque e fazer grandes lavagens. E, portanto, 5 lavagens na freguesia, e todos nós que andamos nas ruas da nossa freguesia sabemos que no verão houve realmente 5, é o que está no documento. É realmente muito pouco, e notamos que a freguesia efetivamente precisa de mais higiene. Há uma outra questão sobre higiene urbana que eu sei que está a ser até seguida, mas que, mais uma vez, me queria aqui alertar, e que tem a ver com a articulação entre a recolha de resíduos domésticos, que é feita pela Câmara Municipal de Lisboa, e a limpeza das ruas feitas pela Junta de Freguesia. O que acontece? Acontece que nós, quando passeamos de madrugada pela freguesia, percebemos que os caixotes colocados cá fora à espera que passe o serviço da Câmara estão sobreutilizados, as tampas não estão fechadas. Em dias de vento, o lixo sai dos caixotes e, portanto, isto é algo que a Junta deve conseguir, com certeza, melhorar também na articulação com a Câmara, ou deve pelo menos fazer este esforço, porque senão temos aqui um problema que não acaba. Por mais que limpemos, no dia seguinte estará sujo. E isto acontece. Acontece também outra questão, que não sei se também não será uma competência diretamente da Junta, mas que tem que alertar, que é: existem em determinados dias de lixos, nomeadamente no dia dos cartões, existem, enfim, não serão empresas, serão talvez pessoas a nível individual que de madrugada passam com carrinhas e que recolhem do lixo que podem levar. Não é que eu conteste essa atividade, enfim, não sei se é uma atividade legal ou não, não me compete neste meu papel estar preocupado com essa parte, mas estou preocupado com o que daí resulta, porque eles não deixam, nem pouco mais ou menos, o local como encontraram, que já às vezes já não está bom, mas fica bastante pior. E, portanto, esta questão é uma questão que eu também deixaria. E já agora, ainda só para terminar, em relação ao que não vi também invertido na nota, mas vi uma coisa engraçada, que é, foram feitas 410 limpezas de dejetos caninos. Isto são individuais mesmo, estas limpezas, ou são por grosso? É uma pergunta só de curiosidade. Porque elas estão quantificadas, eu fiquei com esta dúvida. Mas o que é relevante não é tanto isso, é garantirmos que existam locais, efetivamente, para os nossos canídeos, que aliás pagam taxa, tenham onde poder fazer os seus dejetos e serem recolhidos sem serem em todo lado. Eu sei que as pessoas também deviam ter aqui um papel muito mais assertivo na recolha, mas, enfim, existem tantos... se conseguimos aqui arranjarmos algum equilíbrio para isto, também seria importante. Deixo o último ponto, tem a ver com o 5.3 espaços verdes. Fala-se aqui no relatório de informação escrita do Presidente que foram feitos desbastes em árvores e que todo o arvoredo foi vistoriado e podado, na sua grande maioria. Eu quero só denotar que toda a zona envolvente, por exemplo, do Parque das Conchas, uma pessoa com 1,82 m, como é o meu caso, tem que passar mais ou menos em vénia, porque as árvores, se estão podadas, não estão suficientemente podadas. Estão realmente eu não sou muito baixo, mas mesmo assim aquilo está realmente bastante baixo. E última nota. Perguntar-vos se nesta questão do tratamento das áreas verdes,
Porquê é que nós temos uma diferenciação tão grande de tratamento entre umas zonas e outras? Nomeadamente há rotundas que são verdadeiros jardins, fantásticos, e logo ao lado está um separador central que é um monte de erva seco para ser recolhido um dia destes. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Bernardo. Boa noite, Bernardo Oliveira, do CDS. O bom de falar depois de toda a gente, ou de muita gente, é que as minhas perguntas foram todas feitas por outros. Portanto, vou passar aquilo que normalmente poucos fazem, mas eu queria assinalar aqui algumas coisas positivas que li na informação escrita. Portanto, seria uma forma de saudar aqui o Executivo. O primeiro ponto é aquilo que já foi aflorado pelo membro da CDU, a associação por parte da Junta à petição pela expansão da rede metropolitana de Lisboa de Telheiras a Carnide. Eu acho que depois a solução, estamos sempre abertos à discussão, mas eu por argumentos geográficos, eu não sou contra linhas circulares. Não é esse o argumento do qual eu sou contra a linha circular, como bem sabe. Pode ser em triangular, pode ser o que quiserem. Não é esse o ponto que está aqui em questão. O segundo ponto que queria registar era a evolução positiva que tem vindo a ser seguida, que é a avaliação do desempenho. Penso que é uma questão de justiça de quem trabalha ser reconhecido o seu mérito e estas situações serem, de uma vez por todas, resolvidas. Já sabemos que demora sempre um bocadinho mais de tempo, mas a justiça nunca tem que ser feita, mesmo que venha ligeiramente mais atrasada do que é normal. Queria também registar o esforço feito para que as refeições das crianças com necessidades de saúde especiais decorressem com a ajuda de funcionários da Junta. Parece-me um pormenor muito importante, sabendo nós, e as notícias são várias e de várias pessoas, que o Governo cortou algumas destas verbas. Não vou aqui entrar em políticas, vou só ficar por aqui. Queria também saudar a agenda cultural, que mesmo sabendo as grandes dificuldades financeiras que enfrenta, continua a apresentar atividades e uma programação diversa e em bastante número. Depois queria só terminar com 3 pontos, saudar os CDCs que trazem cá, demonstra alguma proatividade e também alguma boa relação com a Câmara. Queria saudar uma coisa que para mim, e o Sr. Antunes concordará comigo, a entrega da documentação da responsabilidade do Executivo chegar a horas para quem tem profissional e não é profissional destas coisas, ou não está reformado, ler uma quantidade assinalável de páginas. É sempre de saudar algo que nós pedimos enquanto estávamos na oposição e ver que cumprimos quando chegamos à Junta, ao Executivo. E por último, deixarei um bocadinho este ponto para dezembro, mas de facto saudar, não parece, mas já passou um ano e espero que com esta experiência acumulada de pessoas que eram novas nesta experiência, talvez menos a Joana Barata Lopes, mas independentemente disso, espero que este ano seja um ano de grande aprendizagem e espero que se tente minorar aquilo dos problemas que foram, ou dos defeitos, ou das coisas que podem ser melhoradas e que este caudal e este capital de experiência possa servir para que os problemas sejam resolvidos. Queria terminar com uma pergunta que é em forma de curiosidade. O Sporting aqui é muitas vezes referido nesta Assembleia e eu queria começar por dizer que sou sócio 14.626 e na pergunta que vou fazer queria também apontar que há aspectos positivos. Já não se pode tirar o Sporting do Lumiar e o Lumiar do Sporting. Portanto, só aí já é bastante forte. Recebi em minha casa um flyerzinho dos Leões em Casa, tanto da IPSS dos Leões de Portugal, e queria perguntar à Junta, vi aqui que isto é uma parceria, do qual eu sou desde já, me parece um projeto totalmente positivo, mas veicula aqui a Junta de Freguesia e Lumiar, eu queria que me explicasse um bocadinho, para além de elogiar o Sporting e a IPSS do Sporting, queria elogiar a Junta para associar-se a este projeto e também na linha do Sr. Antunes, porque pessoas com mais de 65 anos estão aqui, se estes números são verdadeiros, que eu acho que são porque eu fui validá-los, é uma grande preocupação e no CDS sempre tivemos essa preocupação de ajudar as pessoas que estão isoladas a viver em casa e por viverem isoladas, normalmente não têm voz. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu não queria dizer isto, mas não consigo aguentar. 2.511 e recebi os 50 anos de sócio a semana passada. O emblema. Peço desculpa. Não aguentei. Quem mais quer intervir? Senhor, se faz favor, não vejo mais mãos levantadas para intervir, portanto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos diversos partidos políticos que colocaram as questões. Tentarei responder a todas elas. Em relação à questão da linha do metro, é sabido que não era essa, ou melhor, o projeto que está agora a ser implementado não era aquele que nós defendemos, não era aquele que inclusivamente a Câmara defendia, o atual Executivo da Câmara defende, mas cabe ao Governo implementar essa nova solução e, portanto, infelizmente lamentamos que assim seja, mas nesta circunstância não temos muitos meios para o contrapor. Em relação a explorar outras alternativas que possam, de alguma forma, mitigar aquilo que são os impactos para a população do Lumiar de uma solução deste género, que amplamente documentámos, efetivamente associámos-nos àquela petição, tal como de resto a Junta de Freguesia de Carnide também já o tinha feito, e portanto é no pressuposto de tentarmos encontrar a tal solução que mitigue estes impactos, possa prolongar efetivamente a linha que termina no aeroporto, até atendendo aquilo que possa ser a evolução imobiliária do atual território e, eventualmente, do futuro, quando e se o aeroporto for relocalizado. E, portanto, implica fazer esse planeamento de forma bastante antecipada e, portanto, a nossa associação em relação a essa matéria é precisamente para tentar explorar essas possibilidades e encontrar a solução que seja mais adequada. Que incluirá, naturalmente, e aí quem tem o conhecimento e a experiência para o estudar, poder encontrar a solução que melhor resolva esses interesses. Em relação às hortas comunitárias, esta situação concreta que está aqui mencionada tem a ver com uma prospecção que foi feita no local, precisamente para implementar uma creche. E, portanto, como está lá uma ocupação que não é o de uma horta comunitária, uma ocupação que foi feita de terrenos que não estavam a ser utilizados, junto ali à calçada de Carris. Mas a questão que está aqui mencionada, a reunião que ocorreu tem a ver com essa situação e, portanto, operacionalizar o acesso a esses espaços para que o projeto da creche possa ser implementado. Em relação a outros espaços, e temos infelizmente vários que estão, de alguma forma, indevidamente ocupados, a nossa preocupação é encontrar a solução para que isso possa ser regularizado e encontrando eventualmente outras áreas, aí sim adequadas a esse fim, e que possam, de forma ordenada, suprir essa necessidade. Em relação à questão dos prestadores, efetivamente, a ideia dos dois concursos, e temos outros que estão previstos serem lançados, mas que ainda não foi possível de fazer, é melhorar aquilo que são as condições laborais de pessoas que exercem atividades nucleares da Junta de Freguesia. E, portanto, vários dos nossos atuais contratados, portanto, em regime de os chamados recibos verdes, concorreram a estes concursos e, portanto, a expectativa é que alguns desses lugares possam ser ocupados precisamente por esses trabalhadores. Ou seja, nessas situações não teremos um reforço da força de trabalho, teremos uma alteração do vínculo que essas pessoas têm com a Junta de Freguesia. Ambos os os concursos foram feitos com reserva de recrutamento e, portanto, em função também das necessidades e das possibilidades, também haverá essa evolução que entendemos que irá ser levada a cabo. Em relação à questão das dívidas, e respondendo aqui também ao Carlos Figueira, isso já foi documentado amplamente. O que sucede é que, efetivamente, havia um conjunto de compromissos que tinham sido assumidos e que, naturalmente, a Junta de Freguesia, enquanto tal, tem que assumir e, portanto, essas despesas foram
assumidas no orçamento desde o início do ano, o que levou a que, inclusivamente, vários dos pelouros tivessem uma limitação importante daquilo que era a sua operacionalidade. Ainda em relação a isso, o que aconteceu foi que, em relação a dívidas, ou seja, faturas entradas e não pagas, até maio, julgo eu, deste ano, elas efetivamente não podiam ser liquidadas porque não havia liquidez. Neste momento, essa situação já não se verifica e, portanto, foi possível liquidar aquilo que estava para trás e, portanto, não há, neste momento, dívida não paga. Aproveito para sinalizar, já agora, a talho de foice, que já me informaram que o freguês que pretendia intervir teria a ver com uma situação de uma dívida também anterior e que não estava liquidada. O problema é que, efetivamente, é uma dívida que nós não podemos pagar porque ela não estava cabimentada. E, portanto, é um problema muito complexo e que carece de uma resolução de outra forma e, portanto, era esta a situação que estava pendente e, portanto, tentaremos, obviamente, tentar resolver o problema, mas com as dificuldades que isso acarreta. Depois, falar sobre a questão da educação. E aqui vários dos membros da Assembleia de Freguesia levantaram essa questão. Seja por via da petição que corre na Assembleia Municipal, seja pela questão da previdência cautelar, efetivamente o que aconteceu foi que a Junta de Freguesia assumiu a gestão dos 6 AFs e CAFs do território da Junta de Freguesia. Houve, efetivamente, a votação em Assembleia Municipal destes contratos de eleição de competências. Houve também aqui uma Assembleia de Freguesia extraordinária para que pudesse ser votado também os CDCs, neste caso a Junta aprovar esses CDCs, que também não mereceu nenhum voto contra e, portanto, foi aprovado e, portanto, não há nenhuma disrupção no funcionamento. Aliás, desde o início de setembro, vários dos CAF e AF já estavam a funcionar todos estavam a funcionar sem nenhuma disrupção. E, portanto, naturalmente que todas as mudanças acarretam incerteza, acarretam alguma insegurança por parte dos pais, ou seja, haver mudanças nas escolas dos nossos filhos são sempre situações que nos geram ansiedade, às vezes mais até a nós do que às próprias crianças, e, portanto, todo o processo teve, de facto, aqui alguma turbulência, e vou aqui buscar a citação do que disse Sobreda Antunes, para que a calma volte lá, essa calma já voltou lá. É evidente que em qualquer processo de transição há sempre coisas que correm bem, outras que correm menos bem, mas tem havido um empenho muito significativo dos meios da Junta para suprir essas eventuais situações e, portanto, neste momento, a situação, acreditamos, está a funcionar dentro da normalidade, com as dificuldades que, e já lá vou também a uma pergunta que foi colocada, que tem a ver com, por exemplo, os nossos NSE, os nossos alunos com necessidades de saúde especiais, que naturalmente carecem de um acompanhamento muito mais próximo, contudo, essa competência não é, efetivamente, da Junta. E, portanto, havia aqui uma necessidade de o Ministério da Educação poder suprir estas necessidades. O que é feito é que as escolas identificam quantos alunos estão nessa situação, nessa circunstância, enviam para o Ministério da Educação, o Ministério da Educação depois homologará essa situação e é expectável que possa financiar, as necessidades de saúde especiais, possa financiar precisamente esses funcionários, esses assistentes operacionais. Contudo, o processo é moroso e, portanto, não houve ainda a pronúncia por parte do Ministério da Educação com um fator, diria, agravante. É que no passado o que tem acontecido é que não tem homologado a totalidade daquilo que é o diagnóstico feito pelas escolas. E, portanto, o que acaba por acontecer é que a Junta, com um esforço adicional, tenta suprir essa necessidade. Agora, infelizmente, não consegue chegar a todas as solicitações e, portanto, há aqui uma necessidade de que este processo se possa, por um lado,
agilizar e, por outro, suprir de forma mais abrangente essas necessidades. E, portanto, é um processo que, obviamente, e nós temos lidado com isso, gera enorme angústia por parte das famílias e, naturalmente, das crianças também, mas temos aqui um bocadinho dificuldade em conseguir resolver o problema de forma que todos gostaríamos. E, portanto, é uma matéria que está em cima da mesa todos os dias, mas que carece de ajuda também pela entidade que tem essa competência, que neste caso é o Ministério da Educação, e, portanto, esperamos que a situação possa também ser regularizada por essa via. Em relação à questão do centro de saúde, só para clarificar, ele efetivamente é em Telheiras, não é no Lumiar, é na parte de Telheiras de Carnide. E, portanto, o que estava previsto era essa localização, junto ali à rotunda já... Pronto. E, portanto, era isso que estava previsto. Nós tivemos a oportunidade de reunir com a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde, que na prática é de quem depois vai colocar o centro de saúde a funcionar, e o que ela tinha como perspectiva era encerrar o atual centro de saúde do Lumiar, aqui na Alameda das Linhas de Torres, até ao final deste ano, sendo que o que estava previsto era que já há 2 unidades de saúde familiares na cerca do Polido Valente, há já uma USF a funcionar também na Alta de Lisboa. A ideia era abrir uma USF adicional nessas instalações e abrir 2 USFs no futuro centro de saúde que iria ser inaugurado no final deste ano. O que bem sabemos, olhando, eu não sou engenheiro, mas olhando para o que lá está, tenho muitas dúvidas que consiga ser cumprido esse prazo e, portanto, naturalmente que isso não irá acontecer. Há uma questão que nos preocupa em relação a essa matéria, que tem a ver com uma questão que também foi levantada, penso que também o Sr. Deputado, o membro da Assembleia de Freguesia, Sr. Antunes, que tem a ver com a acessibilidade. Porque sabemos que esta zona do Lumiar Centro é uma zona em que tem uma população mais envelhecida, naturalmente com mais dificuldades de mobilidade, e, portanto, a deslocalização do centro de saúde da sua atual localização, e que, deixem-me dizer já, as instalações são de todo em todo desadequadas, portanto, mesmo em termos de acessibilidade, são péssimas. E, portanto, o sítio eventualmente pode ser melhor, mas a acessibilidade não é aquela que seria desejável. E, portanto, terá que se encontrar uma solução que permita que estes cidadãos, com maiores dificuldades de mobilização, possam também aceder da melhor forma a um serviço de saúde que é naturalmente essencial. Se houver a conclusão desta previsão, as unidades conseguem acomodar todos os utentes. Temos depois um outro problema que não vem agora aqui à colação, que é ter médicos para suprir esses utentes. Mas, enfim, mas isso já é um outro problema. Mas, em princípio, as instalações, se estivessem concluídas, permitiriam acomodar a procura. Depois a questão dos recursos humanos é toda uma outra questão, que também julgo que não interessa agora, mas seria um outro problema, mas do ponto de vista infraestrutural, a existência de uma segunda USF na Alta de Lisboa e as 2 unidades no Centro de Saúde de Telheiras permitiriam suprir essas necessidades. Em termos de prazos... E, portanto, em relação a essa questão, é efetivamente algo que nos preocupa, porque é uma necessidade muito significativa. Há aqui o problema dos utentes sem médico, e, portanto, independentemente de terem ou não terem um centro de saúde adequado, têm uma limitação no seu acesso à saúde, que é muito importante, e, portanto, é uma matéria que naturalmente nos preocupa de sobremaneira, mas no horizonte próximo, infelizmente, não vejo que haja uma solução para essa situação. Há que reconhecê-lo. Naturalmente, e portanto, junto do Agrupamento de Centros de Saúde, também queremos ter uma atualização dessa situação, sendo certo que também a própria estrutura da saúde mudou recentemente, e portanto as próprias ARS não é muito claro ainda o que irá acontecer, de que forma é que vão ser distribuídas as suas diversas competências, porque se espera que elas possam ser extintas à luz, quer agora do novo modelo do Serviço Nacional de Saúde, da sua direção executiva, etc. E, portanto, ainda há alguma incerteza em relação a essa matéria. Esperemos que a situação se possa resolver. O que é facto é que, para o cidadão, para o freguês do Lumiar, o problema continua por resolver. Em relação ao projeto Radar, que é uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é de facto um projeto que não é novo,
já existe de facto há bastante tempo e é uma parceria que muito acarinhamos e temos tido a oportunidade já de reunir várias vezes com a Santa Casa e, portanto, é efetivamente um projeto que ajuda a identificar aqueles que mais vulneráveis são e, portanto, tentar encontrar soluções no âmbito da ação social, precisamente para suprir as necessidades que eventualmente tenham. Os dados que tenho são que são 1.762 residentes, em faixas etárias mais avançadas, naturalmente acima dos 75 anos, e que a expectativa é que este número possa subir até aos 1.800, eventualmente até ao final do ano. O projeto Radar, como o próprio nome indica, tem esta função de tentar identificar estes cidadãos que têm este maior isolamento. E, portanto, a perspectiva é essa e depois poder encontrar as melhores soluções para eles. Portanto, esta é a situação. A questão é que os vários parceiros da rede da ação social, sejam aqueles que integram a Comissão Social de Freguesia ou outros, se funcionam também como para identificar essas situações. Mas, adicionalmente, conta com parceiros na comunidade que fazem precisamente também essa identificação e que reconhecem quem são as pessoas que podem beneficiar deste tipo de apoios. Em relação às viaturas, temos de facto algumas por reparar e algumas dificuldades em relação a essa matéria. Estamos a explorar alternativas em relação a essa questão. Faço aqui a ponte para a intervenção do Carlos Figueira, que acredito que vai gostar desta ideia, que é a possibilidade, eventualmente, de soluções de locação destes equipamentos e que possam ser, do ponto de vista da sua própria sustentabilidade, também mais adequados. Estamos a explorar as possibilidades, vamos ver quais é que serão aquelas que mais adequadas são para as nossas soluções. Bem sei que é difícil agradar a gregos e a troianos, mas, enfim, cá estaremos para encontrar aquilo que seja efetivamente mais eficaz. Neste momento, um dos problemas que temos é que as manutenções dos equipamentos, como a nossa frota é muito antiga e muito degradada, as manutenções tendem a ter valores muito elevados. E, portanto, nesta altura, as reparações provavelmente são até, diria, quase insustentáveis do ponto de vista económico, não é? Ou seja, são equipamentos que têm custos muito grandes para reparar. Se a frota fosse nova, eventualmente a situação poderia ser diversa. Infelizmente não é o caso, não é? E, portanto, talvez as tais soluções alternativas possam ser o caminho. Mas, como digo, estamos a explorar essas possibilidades em função das necessidades que temos para suprir aquilo que são as nossas necessidades operacionais. E, portanto, estamos a explorar as diversas alternativas. Portanto, as intervenções da nossa higiene urbana são feitas, de facto, por forma a preservar aquilo que é a segurança de todos, cidadãos, animais, etc. E, portanto, temos essa preocupação. É evidente que, em relação aos cães, há aqui também uma componente de informação e de civismo que temos que promover, mas estamos também a identificar aquilo que possam ser locais para a implementação de espaços caninos e que permitam também que possa funcionar da melhor forma, inclusivamente em telheiras. Agora, é uma das possibilidades que temos, é precisamente encontrar uma solução alternativa para o chamado WC canino que lá estava e que não estava efetivamente em condições de operar. E, portanto, é uma das questões que se coloca. Em relação à deservagem, estamos a tentar encontrar as soluções dentro das possibilidades para que elas possam ser mais duradouras, mais eficazes e que, naturalmente, façam com que, até do ponto de vista estético, as coisas melhor funcionem. Em relação às sarjetas, elas são, de facto, limpas diariamente, não são todas limpas todos os dias. E, portanto, é de facto uma freguesia muito grande, temos que chegar a todo o lado, mas há aqui um esforço importante da higiene urbana nessa situação, precisamente a ter uma lógica preventiva para evitar males maiores a quando agora do início desta época das chuvas e que, previsivelmente, também coloca maior pressão no escoamento da água. Portanto, em relação à questão dos equipamentos concretos, temos vários a carecer de manutenção e, portanto, temos essa preocupação, como já mencionei. Entretanto, em relação, eu julgo que acolhemos bem as sugestões do João Condesso em relação à melhoria da componente gráfica e da apresentação dos dados e, portanto, teremos em conta
em futuras informações escritas. Em relação às questões que o Carlos Figueira nos trouxe, o nosso foco é nos nossos fregueses, sem dúvida, e, portanto, também não temos nenhum preconceito ideológico desde que o serviço prestado às pessoas seja o melhor. Agora, em termos daquilo que são as funções nucleares da Junta, dificilmente isso pode ser externalizado. Não é? E, portanto, estas componentes daquilo que são os funcionários base, das funções base, é difícil que elas possam ser externalizadas. Há várias funções em que isso pode ser feito, e no caso, por exemplo, dos espaços verdes, é um exemplo concreto em que isso acontece. Por exemplo, uma das coisas que fizemos em relação aos recursos humanos, uma vez que não temos meios internos para a componente de recursos humanos, nomeadamente pessoas com diferenciação e disponibilidade para fazer todo o processo de avaliação, apoiar todo o processo de avaliação, externalizámos essa componente. E, portanto, assumimos que o caminho por agora era esse. Estamos à procura de profissionais com experiência na área dos recursos humanos para suprir essa falta. De resto, até colocámos um anúncio na Bolsa de Emprego Público. Portanto, deixo aqui o repto também aos membros da Assembleia de Freguesia, se identificarem alguém que corresponda a esse perfil. A oferta está disponível e temos todo o interesse em recrutar pessoas para esse setor que, objetivamente, é deficitário aqui na Junta. E, portanto, não há nenhum preconceito ideológico. Há, de facto, a procura daquelas que sejam as melhores soluções para prestarmos os melhores serviços aos nossos cidadãos. Tomámos também boa nota da questão de ser, se calhar, mais proativos a fazer chegar a informação aos diversos membros da Assembleia de Freguesia. O Carlos não me vai levar a mal a piada, mas eu mando-lhe e-mails, mas ele não lê os e-mails e, portanto... não, é um jeito de brincadeira, mas enfim. Mas naturalmente que sim, que temos que fazer chegar a informação a todos e, portanto, teremos isso também em conta nestas e noutras situações. Naturalmente que em relação à questão da articulação dos diversos meios da higiene urbana, isso é uma necessidade. Aliás, temos aqui uma dificuldade importante. É certo que temos um CDC muito orientado para a questão da recolha junto aos ecopontos, mas o que tem acontecido, de facto, ultrapassa em muito aquilo que é a capacidade para fazer essa recolha. E isto tem a ver não só com algumas dificuldades que tem havido na recolha, mas também por algum civismo por parte dos cidadãos. Os cidadãos muitas vezes veem um saco ao lado, particularmente naqueles nos contentores que estão enterrados, e colocam o saco fora. E a pessoa que vem a seguir já não se dá ao trabalho de levantar a tampa e colocar o saco dentro do contentor. E, portanto, às tantas, havendo até espaço no contentor, há imenso lixo à volta, o que depois, seja porque há pessoas que vão revirar o lixo ou vão recolher alguns desses resíduos, acaba por se espalhar, o que obviamente é uma situação muito difícil de controlar. E, portanto, quer pela via da pedagogia, quer pela via da fiscalização, seguramente que há aqui margem de melhoria e, portanto, também queremos, naturalmente, que isso possa acontecer. Em relação à questão dos espaços verdes, como digo, estamos agora a fazer um novo concurso, para a identificação de todas as áreas necessárias. Há depois aqui algo que às vezes é difícil também para as pessoas apreender, que tem a ver com, às vezes, áreas diferentes e contíguas são atribuídas a entidades diferentes. Umas são da Câmara, outros são de privados, outros são da Junta, e, portanto, às vezes não é fácil perceber a quem pertence, para o cidadão, bem entendido, perceber a quem pertence o espaço verde e, portanto, vamos tentar também que a coisa possa ser mais transparente e consigamos chegar a essas diversas solicitações. Em concreto, no que diz respeito à Quinta das Conchas, um dos problemas é que a Quinta, uma circunstância, não é um problema, é que a Quinta é de gestão da própria Câmara. Portanto, nós sinalizamos, ou iremos sinalizar essa questão. Eu empatizo com o problema, como também a estatura. As árvores no Estoril. Então essas são nossas. Muito bem. Porque eu pensei que eram as que estão dentro da Quinta, mas que... Muito bem. Então, tomarei nota e sinalizaremos isso para que possa ser resolvido. Em relação ao desbaste das árvores, também há aqui timings das próprias árvores que têm que ser cumpridos. E, portanto, não sei se terá a ver com alguma situação desse género, mas tem a ver com a altura das podas, digamos, mais ou menos calendarizada em função da época do ano e, portanto, confesso, não sei se passa por uma situação desse género. Em relação às outras questões, naturalmente que o Sporting Clube de Portugal
é o maior clube da freguesia, e reconhecer isso com toda a clareza, e, portanto, é para nós muito orgulho em ter cá o Sporting, e, portanto, temos uma boa articulação com o Sporting Clube de Portugal e também com as suas outras entidades, nomeadamente a IPCS, os Leões de Portugal, que colaboram connosco de forma bastante extensa. No próprio relatório podem ler, na nossa informação escrita, que eles colaboram na distribuição da alimentação também, bem como outras entidades, e, portanto, é um esforço conjunto de diversas entidades e, efetivamente, nós também somos apoiantes de algumas iniciativas dos Leões de Portugal. Nomeadamente, além deste apoio alimentar, as bolsas que nós apoiamos também, que são bolsas de estudo para os mais jovens e que, naturalmente, também nos parece ser sempre uma iniciativa de incentivar e que permite, de facto, premiar aqueles que se empenham na sua progressão académica também. Em relação às perguntas das diversas bancadas, eu julgo que as abordei e, portanto, agradecer a todos as perguntas, agradecer-se que nos sinalizem sempre aquilo que considerem serem insuficiências da Junta, cá estaremos para as tentar suprir e, portanto, é naturalmente um processo em que a Assembleia de Freguesia tem aqui também um papel importantíssimo e, portanto, da nossa parte, toda a disponibilidade para que as coisas funcionem pelo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha esperanças, de facto, de conseguir acabar isto antes da meia-noite, mas isto continua-se a alargar e estou a ver isto já com alguma dificuldade. No entanto, não posso deixar de apelar a todos que, dentro do possível, sejam concisos nas vossas apreciações para ver se conseguimos fluir rapidamente e a nossa Assembleia decorrer com a brevidade que todos queremos. Sr. Presidente, agora queria lhe perguntar aqui uma coisa. Como é que lhe dá mais jeito? Para mim é basicamente a mesma coisa. Nós ainda temos 5 pontos para serem abordados. São, portanto, os 2, 3 e 4 que têm a ver com CDCs e depois temos a aprovação da adjudicação da concessão para esta pública do quiosque da Alameda das Linhas Torres e a apreciação da votação da segunda revisão. Como é que o senhor prefere? Prefere fazer a apresentação destes CDCs, os comentários destes CDCs, ou prefere fazer já tudo e depois abrimos mais um espaço de debate para que a nossa Assembleia possa intervir? Como é que prefere fazer? Sr. Presidente, da minha parte eu posso fazê-lo de forma... enfim, em relação ao ponto 5, eu julgo que ele deriva de uma deliberação que já foi tomada anteriormente aqui em Assembleia de Freguesia, portanto, não tem grande... que seja bastante sucinto, mas naturalmente cá estaremos para responder às questões que eventualmente existam. Em relação à segunda revisão do orçamento, também acredito que seja, até pelo documento que vos chegou, rápido de apresentar, e portanto, se não vir inconveniente, eu também e se as bancadas também não virem por aí inconveniente, eu posso apresentar desde já os diversos pontos e depois ficarei a dispor. Peço-lhe esse favor. Se não se importa, faça a apresentação de todos os pontos. Muito obrigado. No final. Obrigado. Então, na prática, estes 3 pontos que falarei agora são contratos de delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia. Portanto, são 3 contratos de delegação de competências e que a Junta, que a Câmara nos propõe. O primeiro tem a ver com a manutenção dos espaços verdes e expectantes aqui na Freguesia. É uma verba que não é um novo CDC, portanto, já existia este CDC, portanto é uma nova edição de algo que já existia anteriormente e, portanto, é algo que tem a ver precisamente com a tal intervenção nestes espaços. O seguinte tem a ver com um projeto de orçamento participativo, um projeto que foi feito pela Viver de Telheiras e que, na prática, tem a ver com um conjunto de intervenções no espaço comunitário, tendencialmente ali no Lagar de São Vicente, Lagar da Quinta de Santo António, e que a expectativa é que haja aqui uma componente de reutilização, de reparação, e que possa ser a Junta, por maior proximidade também com a Viver de Telheiras, a fazer o acompanhamento deste projeto, portanto, a delegação de competências da Câmara na Junta de Freguesia.
O terceiro é um aditamento ao CDC do FES, do Fundo de Emergência Social, e que tem a ver com um acrescento de... é uma alteração, é um aditamento ao próprio contrato de delegação de competências, que do ponto de vista do seu funcionamento, na prática também não acarreta mais verba, é uma alteração da sua redação, e que, do ponto de vista da nossa freguesia, também não tem uma repercussão muito significativa, na medida em que nós não esgotamos tipicamente o fundo do FES, porque os nossos residentes não encaixam nas tipologias que permitem fazer estes apoios. Portanto, é um aditamento que a Câmara propõe e que, naturalmente, também permite alargar este âmbito e, portanto, vai nesse sentido. O outro ponto da concessão para esta pública do quiosque, que cito ali em frente ao mercado do Lumiar, já tinha sido alvo de deliberação aqui em Assembleia de Freguesia e, portanto, houve a abertura das propostas que nos chegaram. A proposta que nos chegou, no montante de 1.000 euros, a proposta que nos chegou uma, vou clarificar, chegou apenas uma. A proposta que chegou, no valor de 1.000 euros, recordo que o valor base que estava previsto era de 500 e, portanto, ficámos contentes com a proposta que nos chegou e, portanto, é colocar aqui à votação a adjudicação do quiosque para que ele possa também rapidamente começar a funcionar e também dinamizar aquela zona ali junto ao mercado. Em relação à revisão orçamental, a revisão orçamental tem a ver com diversas questões que derivam, por um lado, dos CDCs, e, portanto, os novos CDCs implicam um aumento da verba que estava previamente consignada, e, portanto, há a alocação dessas verbas. Há também, depois, aquilo que é, em função do aumento das receitas, do licenciamento, também alocar algumas verbas, aumentar o orçamento do lado da receita, e depois temos as questões também conexas com o aumento dos serviços dos CAFs e dos AFs, que implicam a receita desses novos serviços e que, obviamente, depois também implicam a despesa que esses serviços acarretam. Portanto, a alocação está feita mais ou menos de forma direta, ou seja, os espaços verdes para os espaços verdes, a ação social para a ação social, a educação para a educação, exceção feita à tal verba adicional que é obtida pelo aumento da receita do licenciamento e que se alocou aos serviços gerais, nomeadamente aos consumos de eletricidade, que julgo que não é preciso detalhar, que têm aumentado de forma muito significativa e, portanto, para suprir essa necessidade, que não estava efetivamente prevista a quando da elaboração do orçamento no final do ano passado, e, portanto, é para essa rubrica que são direcionadas as verbas. E, portanto, julgo que apresentei de forma sucinta, não sei se demasiado sucinta, as diversas propostas, mas fico naturalmente ao dispor das bancadas dos diversos partidos para qualquer esclarecimento que entendam necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado por ter sido bastante sucinto, se é verdade. Quem quer intervir sobre esta intervenção do Presidente, sobre os CDCs, portanto, os pontos 2, 3, 4, 5 e 6. Sobreira? Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Em relação aos pontos 3, 4 e 5, votaremos a favor do ponto 3 em conformidade com o que foi debatido e como votámos na Assembleia Municipal em 5 de julho de 2022, portanto, a favor. Em relação ao ponto 4, também em conformidade com o que foi debatido e tal como votámos na recente Assembleia Municipal de 13 de setembro, também votaremos a favor. O ponto 5, por aquilo que me explicaram, entretanto, e o Sr. Presidente também, em relação à questão da asta pública do quiosque, portanto, a favor. Apenas posso comentar à parte que o valor é extremamente elevado, mas isso o problema é de quem concorreu. Estou a falar a
sério. Agora a sério. Ele sabe porque é que eu estou a falar a sério, já te expliquei. Em relação aos pontos 1 e 6, ora, muito bem. Isto era para ser uma declaração de voto no final, mas eu, para despacharmos a sessão, antecipo. Portanto, quanto à delegação de competências do município de Lisboa na Junta de Freguesia de Lumiar para manutenção de espaços verdes e áreas expectantes, também vamos votar em conformidade com o que fizemos na Assembleia Municipal, por alguns dos seguintes motivos. Por um lado, a proposta com os espaços verdes e expectantes previstos no contrato agora proposto. Julgamos que não indicam os locais, as superfícies e as áreas de superfícies passíveis de tratamento, não regula a periodicidade dos cortes, nem os meios e o tipo de equipamentos a utilizar. Lamentavelmente, acontece ser, e este caso é debaixo da minha janela, portanto é fácil, acontece ser habitual esses cortes de relva serem feitos com intervalo de escassos 15 dias. Não tendo sequer a relva, portanto, tempo para crescer. Faz sentido cortar a relva de 15 em 15 dias. Não faz muito sentido. Para além de cortar as folhinhas, enfim, nem as pequenas flores, as abelhas, não vou entrar nesse pormenor. Para nós, para a CDU, neste caso, o mais grave é o facto de o contrato exprimir uma despesista, ou prosseguir, mais concretamente, uma despesista externalização de serviços. Ou seja, o Executivo... o microfone um bocadinho mais próximo, Peço as pessoas que estão no Facebook, Ou seja, depois não ouvem nada, está bem? Mais longe ou mais perto? Mais perto, peço desculpa. Ou seja, o Executivo não opta antes pela execução da tarefa com recurso a trabalhadores do seu mapa de pessoal, à semelhança de outras freguesias, em Lisboa, claro, quando até a própria Câmara Municipal acabou de anunciar a contratação de novos cantoneiros e, em breve, a promessa de jardineiros, salvo ver pelo Sr. Vice-Presidente. Portanto, neste ponto, o nosso voto jamais poderá ser favorável. No que respeita, finalmente, ao ponto 6, há só penso eu, no que diz respeito à revisão orçamental e primeira revisão ao plano plurianual, não é? Que plasma portanto, o resultado deste documento do ponto 2, deste CDC do ponto 2, eu julgo que falta... Não, era ali atrás. Portanto, a revisão orçamental contempla o CDC para os espaços verdes, com um aumento de 15.017,36 euros, destinado à sua conservação, pelo que também, em conformidade, o nosso voto não poderá ser a favor. E esqueci-me apenas de dizer, no ponto 4, que, de salvo erro, não vem nos documentos da Junta, que vamos votar favoravelmente, mas a proposta da Junta não informa que em 2022, eu não vi, não tive tempo sequer para ver tudo, receberá, estou a falar do CDC no âmbito do FES, receberá até 76.690 euros e em 2023 a verba máxima prevista adiciona mais 230.070 euros, pelo menos estava nos documentos que nós votámos lá. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Muito obrigado, Carlos Pereira de Antunes. Quem quer intervir mais? Mais intervenções? Carlos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção é mais uma pergunta. No caso do contrato de delegação de competências para a manutenção dos espaços verdes e expectantes, a minha pergunta é saber se os 15.000 euros que aparecem, pelo menos eu fiz esta interpretação, saber se os 15.000 euros para manutenção é para manutenção de equipamentos, passadiços que existem nestes espaços verdes. O que é que eles querem dizer com a manutenção? E aproveitava também para saber se... Mas acho que há bocadinho o Sr. Presidente esclareceu isto. Portanto, a minha pergunta era qual era a estrutura de recursos humanos que estava afetada a isto, mas percebi da apresentação que fez que aqui tem contratação dos serviços. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Carlos. Não há mais intervenções. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelas perguntas, ou melhor, pelos
pelos comentários e pela pergunta. Só sinalizar, em relação aqui à intervenção do Sr. Membro da Assembleia de Freguesia, Sr. Antunes, que o CDC não implica o modelo depois de que eu vou utilizar para prestar o serviço. E, portanto, o CDC o que delega é na Junta essa competência. E, portanto, à semelhança do que acontece, por exemplo, com os CDCs dos AFs e das CAF, a Junta teria autonomia ou para externalizar essa prestação de serviço ou para internalizar. Foi o que fizemos agora em relação a 3 que estavam externalizados e com o início deste ano letivo passaram a estar todos internalizados. Em relação aos espaços verdes, é verdade que está externalizado, mas o CDC nada define em relação a isso. Portanto, eu percebo o argumento, aliás, nem outra coisa esperaria da parte da CDU, mas em relação a esta matéria concreta, só sinalizar que o CDC não obriga a que ele seja externalizado. Portanto, aqui o que está é a transferência da competência e a verba para a Junta de Freguesia. Portanto, só julgo que era importante clarificar isso mesmo. Eu percebo digamos, o comentário, mas efetivamente em relação a esta matéria não há aqui nenhuma condicionante do CDC de externalizar a prestação deste serviço. Portanto, não é verdade que haja aqui essa implicação por parte desta votação. Pois a opção política de como é que se faz, aí sim, podemos divergir, mas com toda a consideração. Em relação à questão colocada pelo Carlos Figueira, de facto, este valor é alocado para a prestação do serviço. Aqui pode incluir também algum tipo de manutenção. E, portanto, esta verba que agora é transferida, e não é a totalidade do CDC, porque já havia previsto no orçamento um montante, este é o adicional que prevê que seja utilizado para esses fins. Em relação à contratação, ela é feita, de facto, externalizada, como de resto acabei de dizer, e estamos agora a lançar o concurso para o novo contrato e, portanto, é expectável que isso rapidamente possa também ser concretizado novamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Vamos então passar para a votação. Não volta o Pedro? Então, vamos votar então o ponto 2, apreciação e votação do contrato de delegação de competências da Câmara Municipal para a manutenção de espaços verdes e expectantes na freguesia do Lumiar. Quem vota contra? Um voto contra da CDU. Quem se abstém? Vota por todos, não é, Pedro? 3. Portanto, nós tínhamos 16, portanto, e continuamos a ter 16, portanto, 13, 12. Portanto, temos 12 votos a favor. São 5 do PSD, 4 do CDS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do Chega. Portanto, 5, 9, 10, 11, 12. Exato. Portanto, esta proposta foi aprovada com 12 votos a favor, 3 abstenções e 1 voto contra. Portanto, eu vou voltar a repetir. Votos a favor, 5 do PSD, 4 do CDS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do Chega. São 12 votos. Abstenções, 3 votos do PS. Voto contra, 1 da CDU. Ponto número 3. Apreciação e votação do contrato de delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa para o projeto do Orçamento Participativo Recupera Espaço Comunitário para Aprender, Reparar, Partilhar e Doar. OP 2021, aprovado em sede de orçamento participativo. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, é aprovado por unanimidade. São 16 votos. Foi aprovado com 16 votos a favor.
Ponto número 4. Apreciação e votação do aditamento ao contrato de delegação de competências na freguesia de Lumiar, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa, vertente de apoio a agregados familiares. Quem vota contra? Quem se abstém? São 16 votos a favor. Eu vou enumerar os votos. Desculpem lá, mas é para ficar na gravação. São 5 votos do PSD, são 4 votos do CDS, são 3 votos do PS, é um voto da Iniciativa Liberal, é um voto da CDU, é um voto do Bloco de Esquerda e é um voto do Chega. Portanto, 5, 9, 13, 14, 15, 16. São 16 votos a favor. Esta mesma votação, portanto, 5 do PSD, 4 do CDS, 3 do PS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do Chega, foi a mesma votação que houve também para o ponto número 3. Portanto, ponto número 3 e ponto número 4 é a mesma votação, 16 votos a favor por unanimidade, com a descrição que acabei de fazer, por partido. Ponto número 5. Aprovação da adjudicação da concessão da Haste Pública de quiosque, cito, na Alameda das Linhas de Torres. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? 3 do PS. Portanto, temos a favor, temos 5 votos do PSD, 4 votos do CDS, 1 voto da CDU, 1 voto do Bloco de Esquerda, 1 voto da Iniciativa Liberal, 1 voto do Chega. Portanto, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 13 votos a favor. Portanto, foi aprovado. Ponto número 6. Apreciação e votação da segunda revisão ao orçamento e primeira revisão do PPA, portanto, plano plurianual. Quem vota contra? Um voto contra da CDU. Quem se abstém? Portanto, temos 3 do PS, 3 abstenções do PS e 1 do Bloco de Esquerda. Temos a favor 5 votos do PSD, 4 votos do CDS, 1 voto da Iniciativa Liberal e 1 voto do Chega. Portanto, temos 5, 10, 11. 11... Não. Falta aqui um voto. Falta um voto. 3, 4, 5, 11. Está certo. 5, 9, 11. Exatamente. Não, está certo, está certo. Portanto, são 5 do PSD, 4 do CDS, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do Chega a favor. Abstenções são 3 do PS e 1 do Bloco de Esquerda, contra 1 da CDU. Portanto, é aprovado com 11 votos a favor, 4 abstenções e 1 voto contra. São 23 horas e 5 minutos. Parece que o apelo resultou e que o nosso trabalho chegou ao fim. Resta-me pedir para votarem a aprovação da ata eletrónica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, é votada por unanimidade. E assim chegamos ao fim de mais uma Assembleia de Freguesia de Lumiar. Eu quero agradecer aos funcionários da Junta que aqui tiveram a ajudar-nos e que permitiram fazer esta sessão. Quero agradecer ao público que aqui esteve presente. Quero agradecer aos membros da Assembleia de Freguesia pelo seu trabalho de lerem, de reverem e de estudarem os elementos que vos foram enviados, pelas propostas que apresentaram. Quero agradecer aos membros do Executivo pelo trabalho que têm feito e por estarem aqui presentes para nos dar as respostas que tínhamos, e quero agradecer aos meus colegas da mesa que tanto me ajudaram. Muito obrigado. E a todos, muito boa noite. Muito obrigado.